Dizer que mais um dia, né, de alegria por estar na presença de Deus poder nos confiar, né, essa tão dádiva que é de estar falando o nome dele. Aleluia, Jesus. E o nome do Senhor é poderoso. E Deus, quando a gente pensa que Deus ele esqueceu da promessa, ele nos lembra novamente. Quando aquele dia que a gente está bem carregado, bem sobrecarregado com algumas coisas, a gente fala assim: hoje eu não tenho ânimo, não tenho força. E quando você acha que Deus esqueceu da promessa, ele novamente toca no teu profundo e ele faz lembrar, aleluia, que ele tem algo na sua vida e que não é porque ele não está falando ou não está fazendo no teu momento que ele não vai fazer. Aleluia. Quando Deus está calado, não significa que ele não está trabalhando. Ao contrário, quanto mais calado Deus estiver, quanto mais em silêncio, mais trabalhando ele está em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Fico muito feliz, né, por Tia Rosa vir aqui na frente com a oportunidade. E é assim que Deus faz, Tia Rosa. É assim que Deus começa uma grande obra na nossa vida. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo tem que aprender com o Senhor, e aprender com o Senhor é bem melhor. Aleluia, Jesus. E todo mundo, né, já passou por isso. As pernas tremem, a gente soa, e a gente gagueja, mas dá tudo certo. No final de tudo, dá tudo certo. Eu fui uma pessoa muito oprimida, eu fui uma pessoa muito assim, que eu não conversava com ninguém. As pessoas falavam: aquela mulher é antipática, aquela mulher eu não suporto, mas não sabia o deserto que eu vivia. Não sabia o que eu passava dentro de mim, aleluia, ao ponto de eu achar que todo mundo para mim era meu inimigo. Aleluia, Jesus. Eu não sorria, eu não conversava, eu não desabafava, eu era uma pessoa que eu já cheguei a viajar 24 horas de viagem, eu não desci do ônibus nem para tomar um cafezinho, porque eu tinha vergonha, porque eu era uma pessoa oprimida. E tudo que eu fazia, eu achava que alguém estava me vendo, ou que eu ia errar, ou que não ia dar certo. E então eu fiquei uma pessoa assim, muito sozinha, muito solitária. E até que Deus fez uma grande obra na minha vida. Quando eu fui para a presença dele, ele começou a trabalhar em mim. E hoje, para mim, estar aqui na frente, aqui, pegando o microfone, para mim todos os dias é novidade. Porque na escola eu era apelidada de muda. Ninguém via minha voz na escola. Eu não conversava. Não. Quando eu não sabia uma coisa ali que a professora estava ensinando, eu orava no secreto, em silêncio, para que alguém perguntasse, para que pudesse ser aquela mesma pergunta que eu estava querendo perguntar, mas que eu não tinha coragem. E aí eu ficava ali torcendo para que alguém perguntasse, para que eu entendesse. Um dia a professora me chamou para explicar uma aula de inglês na sala. Eu não voltei na escola nunca mais. Os meninos começaram a sorrir de mim e eu falei: eu não vou mais, e desisti da escola, porque eu tinha vergonha. Então tem coisas que a gente carrega, mas Deus ele vai tirando aquele fardo, aquela carga pesada de nós, e ele se torna tudo mais leve. E hoje, para mim estar aqui falando do amor do Senhor, para mim pegar uma Bíblia e sair na rua entregando um folhetinho, para mim todos os dias é novidade, é gratificante, porque eu nunca fiz essas coisas, não me ensinaram, mas eu aprendi com o Senhor. Aleluia, Jesus. Então, quando eu abro a minha boca, que eu falo do Senhor, para mim é gratidão imensa. Aleluia. Porque uma coisa é você ser mudo, outra coisa é você ter boca e não falar. Quando a pessoa é muda, ele já entende: eu sou mudo, eu não falo mesmo, ele se conforma. Mas eu tinha boca, eu falava, mas no meio de gente não saía nada. E ali eu ficava triste, né? E até que o Senhor, ele começou a trabalhar em mim. Eu não me lembro direito a primeira oportunidade, quando é que foi, nem quando eu tive. Mas hoje em dia, para mim, é normal. Aí as pessoas falam assim: no dia que você vai levar a palavra, você dorme de noite. É o dia que eu mais durmo. Mas por que? Eu falei: porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Aleluia. Eu poderia ficar preocupada se fosse minha. Não ia sair nada, não ia acontecer nada. Mas sendo a palavra de Deus, eu não me preocupo, não. Eu estou preparada. Aleluia.
Todos os dias eu olho, busco ao Senhor e falo, Senhor, a palavra não é minha, então não tem por que eu perder noite de sono. Eu perco noite de sono quando Deus me toca para levantar, para orar, para clamar, isso sim. E eu não estou perdendo. Porque uma noite que você levanta 2, 3, 4 madrugadas orando, já amanheci dias em oração, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. Aleluia, Jesus, eu estou ganhando porque eu estou passando um tempo com meu Pai. Aleluia, Jesus. Então, eu vim ali do mercado, vim correndo aqui para limpar a igreja, e aquela luta de sempre, aquela correria. Tia Rosa viu a hora que eu ainda estava lá. Hoje foi Enem, aí estava bem cheio. E aí eu pedindo Deus para que pedindo Deus para que Deus viesse me dar tempo para mim limpar a igreja, né? A casa do Senhor também precisa, as coisas de Deus também precisam. E no momento eu sempre falo que o meus filhos é eu e Deus. A casa está cheia, mas eu não posso contar com ninguém. Eu tenho que contar somente com Deus e a minha força. E a minha força não vem de mim, ela vem de Deus, é Ele que me dá força todos os dias. Aleluia, Jesus. Então eu vim assim mesmo, cansada mesmo. E pedindo a Deus para que o relógio parasse, para que desse tempo para eu limpar e tomar um banho e voltar. E Deus fez com que tudo aconteceu. Aleluia. Eu estava sentada ali, Deus me deu uma palavra. E eu falei, Senhor, mas por que no livro de Salmo 105? Aleluia. Deus falou comigo, pregue a minha palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente está triste. Muitas vezes a gente está desesperançado, muitas vezes a gente está agitado com a vida, com as coisas da vida, e ali você, por um momento, você só quer ouvir. E ali na hora que eu abri a palavra, que foi a palavra oficial, Deus me deu o livro de Salmo 105, a qual eu vou ler nessa noite, que fala: o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrando do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor fala no versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios no juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, teu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos estranhos nela. Quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela me chama muita atenção, esse livro de Salmos. Por quê? Porque quando Deus começou a cumprir na minha vida, quando Deus começou a cumprir aquilo que Ele tinha falado, começou aqui no livro de Salmo 105. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Quando você pensa que Deus esqueceu, Ele te dá a palavra novamente e te faz lembrar que Ele não esqueceu. E que não é no teu tempo, mas é no tempo dele. Ele só está te lembrando. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, mas a promessa de Deus para Abraão não foi de um dia para outro. Quando Abraão começava a questionar, ficar um pouco triste, Deus fazia Abraão lembrar. Um dia Deus manda Abraão sair para fora e contar as estrelas. Aleluia. Então, assim, de repente de Deus te dá a palavra, Deus te mostra alguma coisa, uma visão, Deus te dá uma revelação. E você novamente se fortalece. Então nessa noite o Senhor está me fortalecendo.
Aleluia, Jesus. Por que Deus está me fortalecendo? Porque um dia de segunda-feira eu estava aqui na minha casa, que diz assim no versículo 105: louvai ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Aqui um dia de segunda-feira eu estava na minha casa e ali todo mundo sabe que na segunda-feira não tem culto em igreja nenhuma. É difícil ter culto nas igrejas. Uma pessoa até já disse para mim: Nilda, por que você não muda o culto de segunda-feira? Você é corajosa, porque segunda-feira o povo está cansado, o povo está na correria. Eu falei: não, porque esse culto Deus me deu na segunda-feira, eu tenho um motivo para glorificar a Deus. Esse culto que eu faço na segunda-feira é um culto de gratidão e eu vou levar ele para sempre, eu não vou mudar ele. Aleluia, Jesus. Ela disse: mas você é corajosa, porque na segunda-feira todo mundo está cansado, ou está correndo com alguma coisa. Eu falei: mas eu não vou parar. Aleluia, Jesus. Foi num momento difícil, e eu estava aqui numa segunda-feira, e meu filho, eu levei ele para a escola, e ele passou mal. E ele não conseguia ficar na escola, e aquela luta, porque o meu sonho, minha alegria, era a minha vida, era ver os meus filhos estudar, porque eu pensava: eu não tenho nada, eu não terminei os meus estudos, eu não posso dar nada para eles. Então eu me sentia orgulhosa em saber que os meus filhos um dia iam se tornar uma pessoa melhor do que eu. Por quê? Porque eles iam ter o que eu não tive. Então tudo que eu fazia era para que meus filhos pudessem estudar e ter uma faculdade e se alguém na vida. E aquilo me enchia, aquilo era o meu orgulho. O meu orgulho era esse. Eu não tinha orgulho com nada material, mas com os meus filhos estudando eu tinha. Eu enchia o peito, eu falava: os meus filhos são estudiosos, eles são inteligentes e nada é deles, tudo é de Deus. Eu sempre glorifiquei a Deus, sempre coloquei Deus em primeiro lugar, sempre dei glória para Deus. Quando eles falavam: eu posso falar, não é nada seu. Gabriel mesmo, eu sempre disse para ele: Gabriel, a tua inteligência é diferente, ela não é sua, ela é de Deus. Só Deus sabe o que eu passei com você nos braços, praticamente morto, e para você estar vivo respirando é um milagre de Deus. Então não é obra sua nem minha, é obra de Deus. A mesma coisa a vida de Charles. Então nessa segunda-feira eu lutei para que ele fosse para a igreja, e se ele tinha acabado de completar 12 anos no aniversário dele, não lutei para que ele fosse para a escola, não tinha culto, era segunda-feira. E ele não conseguiu ficar na escola e passando mal, uma seta pegou ele. E ele passando mal e ficava tonto. Aleluia, Jesus. Então ali, quando foi, passei um dia lutando com ele, orando e consagrando e buscando. E ele era um menino muito de oração, um menino que ele mergulhou mesmo na presença de Deus. E ele não precisava mandar ele jejuar, ele jejuava. E ele consagrava, ele pregava, ele orava 3, 4, 5 vezes na noite. Ele me acordava para orar. A gente não dormia, só orava. E tudo ali foi para a glória de Deus. Mas chegou uma hora que ele ficou debilitado, ele se prejudicou. Porque, como eu estava falando para o irmão Ildois, tudo que é demais, tudo tem que ser a medida, né? Aleluia. E para uma criança igual ele, que estava na escola, prejudicou um pouco. Por quê? Porque não tinha um ensinamento. Eu não tinha como ensinar para ele. Porque eu também estava chegando na presença de Deus. Eu não tinha aprendido ainda muita coisa. Então eu não tinha como passar para ele. Não tinha experiência. Aleluia, Jesus. E ali ele ficou ali. Quando foi umas 7 horas da noite, ele começou a passar mal mesmo, de verdade, ruim mesmo. Aí eu falei assim: ô Charles, vamos cortar uma abóbora. E ali era para ele envolver a mente, para não ficar pensando naquelas coisas. Quando eu fui cortar a abóbora, eu só vi que ele falou assim: mãe, me leva no hospital. Eu falei assim: o caso é sério, porque para uma criança estar pedindo para levar no hospital, é porque alguma coisa está acontecendo mesmo, que é difícil. Aí quando eu falei assim, eu já olhei para ele e já estava caindo. Não sei nem quantas horas eu deixei a faca, estava cortando a abóbora. Eu sempre cortava a abóbora para vender, eu gosto, sempre fiz isso. E eu não sei nem para onde que a faca foi, já peguei ele nos braços. Aí que a gente começou a orar, aleluia, Jesus, e começamos a clamar. Começamos a clamar, eu e ele. E aí de repente, Deus me deu uma mensagem no livro de Jeremias.
Só que eu não entendi a mensagem, era muito difícil, eu não lembro, mas era muito difícil, eu não entendi, eu estava com pânico, eu estava preocupada com ele, mas tudo que a gente fazia era orar. E ali eu fechei a Bíblia de novo, e aí começamos a orar, que tinha uma paredinha, a gente sempre orava assim no pé da paredinha, que tinha um quarto, o quarto ali tinha a porta e entrava para o quarto deles. E ali eu comecei a orar com ele, clamar, e ele chorava muito, ele tinha muito medo de morrer, e ele ficava tonto, e eu não entendia. Aí depois, só que eu me lembrei que no domingo, uma líder do jovem tinha chamado ele para evangelizar. E ela é bem assim, brincalhona, mas ao mesmo tempo, quando ela quer as coisas, ela não pensa, ela faz, ela não... E ali, ele falou assim: mãe, eu vou evangelizar domingo. Eu falei: tudo bem. E ele, que sempre nós evangelizou, eu e ele, a gente sempre foi, manhã, meu sobrinho, Gabriel. E aí, esse dia ele decidiu evangelizar com o jovem, com a líder de jovem. Só que na hora que ele foi evangelizar, eu falei para ele: ó, eu acho que você não está pronto hoje não. Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: você só fica brigando com a Gabriel, vai evangelizar? Aí: não, eu tenho que ir, porque ela disse: se eu não for de noite, eu não canto. E o sonho dele era microfone, era cantar, era pregar. Se ele fosse na igreja, não tivesse a oportunidade, ele voltava chorando, porque ele não fazia outra coisa. Era só isso mesmo. Deus tirou tudo dele, tudo de vaidade, de videogame, de jogo. Tudo que ele fazia, Deus tirou. Bola. A única coisa que ele ainda tinha, que ele gostava, que eu fui entender depois de mais de 4 anos ou 5 anos, que eu fui entender que ele gostava, que ele não trocava por nada, era o pão de sal. Até isso Deus tirou dele. Até isso. Se ele comia meio pedaço de pão, era muito que ele comia. Ah, irmão, por que hoje você está falando isso? Porque Deus quer que eu fale isso. Porque hoje Deus quer que eu fale sobre esse Salmo 105, que ele é muito importante para mim. E Deus não me dá ele sempre, Deus só me dá quando eu estou passando por momentos difíceis com o meu filho. Quando eu estou passando por um momento difícil com o meu filho, Deus me dá esse livro de Salmo. Por quê? Porque ele me faz lembrar das promessas que um dia ele me prometeu. E para cada um de nós não é diferente. Aleluia. Cada um de nós tem um testemunho chamado, aquele dia importante que Deus falou contigo no quarto, na estrada, no caminho, aonde você estava, que você olhou dos 4 cantos e não viu ninguém, e aí você ouviu a voz de Deus. Então aquele dia fica marcado. Aquele dia é importante para você. E sempre quando você pensa em dar tempo, em parar, em achar que Deus não está te vendo, Deus fala: espera aí que eu vou te mostrar no livro, na Bíblia, vou usar alguém para falar. E aqui Deus me deu essa mensagem nesse dia. Aí eu falei para ele: você não vai? Ele falou assim: eu vou, porque se eu não for, eu não vou cantar de noite. Aí foi, evangelizou e tudo. Quando foi no domingo, ele veio e ele já estava sentindo assim, diferente. Eu já via diferente, mas eu fiz de conta que não era nada, só repreendendo. Eu fui para a igreja normal. Aí quando chegou da igreja, ele já não conseguiu mais dormir. Teve uma febre e falando coisa por coisa. Aí no outro dia, mandei ele ir para a escola. Ele também não conseguiu ficar na escola. Aí quando foi 7 horas da noite, você me leva para o hospital que eu estou morrendo. Aí quando eu fiz assim, que eu olhei, ele já estava caindo. Aí eu já peguei ele no colo. E também já tinha completado aniversário. E eu peguei ele no colo, e eu comecei a clamar a Deus, comecei a clamar. E ele: eu vou morrer. Eu falava: você não vai morrer, que tem promessa de Deus, não morre. E ele: eu vou morrer. E eu falava: não, tu não vai morrer, porque tem promessa de Deus, não morre. E ali comecei a repreender aquela seta, aquele mal da vida dele. Aleluia, Jesus. E ali, quando eu terminei de repreender aquele mal, ele estava babando muito. E ali eu orando, buscando de Deus, direção de Deus, e repreendendo. E ali, quando eu não estava entendendo a mensagem, tinha fechado a Bíblia, aí eu abri a Bíblia novamente. Aí Deus me deu esse livro de Salmos. Deus me deu o livro de Salmos. Ele diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Ou seja, Deus está falando comigo.
que era para mim louvar a Ele, fazer as obras dele ser conhecida entre os povos. Ele disse. Aí o versículo 2: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Era o que nós fazíamos. Nós só fazíamos cantar e louvar e orar e pregar, nada mais. Nós não tínhamos mais a televisão, nós não tínhamos mais novela, nós não tínhamos tempo para mais nada. Tudo era para a obra de Deus. Então Deus estava requerendo mais ainda. Aí Deus diz: cantai salmo, falai de todas as suas maravilhas. Aí versículo 3, ele ia falando ao meu coração e eu pregando para ele, e ele dizendo que estava morrendo. E eu dizia, e o Senhor falava: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Ou seja, você não tem tempo para falar da sua tristeza, você não tem tempo para falar da sua casa, o seu tempo é para falar das maravilhas de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu aceitei Jesus, a minha vida não me pertence mais. Eu não tenho tempo mais para falar da minha vida. A minha vida pode estar de cabeça para baixo, mas eu tenho que falar do nome do Senhor Jesus. Porque se eu quero ganhar uma alma, eu tenho que esquecer de mim mesmo, do meu sofrimento, da minha dor. Porque ninguém que vai ganhar uma alma para Jesus chega lá lamentando, falando: estou passando por isso, por aquilo, eu estou doente. Ele não vai conseguir. Porque o próprio vai dizer assim: olha, se você está assim, eu vou fazer o que lá? Você não pode falar de si, você tem que esquecer, entregar a sua vida ao Senhor. O salmista vai dizendo: olha, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Mas ele fala: enquanto isso, você está fazendo a obra dele. A sua vida, o seu caminho, a sua casa, você entregou ao Senhor. E ali ele diz: olha, gloriai-vos no seu santo nome. Ou seja, eu não posso gloriar em mais nada, a não ser em Deus. Gloriar no seu santo nome. E ele diz: alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Então eu tenho que alegrar o coração daqueles que estão buscando o Senhor. Como que eu vou alegrar o coração de uma pessoa falando da minha vida, que eu estou vivendo, que eu estou passando? Eu não posso. Aí versículo 4 ele diz: ó, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Mas irmã, você não estava buscando? Estava. Mas ele estava confirmando aquilo que nós estávamos vivendo. E como que eu estou com o filho no colo para morrer, em vez de eu ir para o hospital, eu vou para o joelho? Aleluia. É loucura. Para muitos é loucura. Eu já fui taxada como louca, mas eu não tinha outra escolha. Eu não tinha quem me ajudasse. Era eu e Deus. Eu nunca tive ninguém para abraçar a minha causa. Nunca tive ninguém para dizer: olha, senta aqui que hoje eu cuido de você. Mas há um Deus lá no céu que olhou para mim e disse: senta que hoje eu cuido de você. Eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. E ali Deus foi me guiando. Aí versículo 5 diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Ou seja, Deus me fez lembrar que não era aquilo que eu estava passando que ia nos matar, porque coisas maiores Ele já tinha feito. Enquanto eu estava lembrando dos benefícios, dos benfeitos de Deus, Ele estava curando o meu filho. Aleluia. Não era para me lamentar, mas era para me lembrar das maravilhas. Versículo 6 diz: vos descendência de Abraão, teu servo, os filhos de Jacó, seus escolhidos. É o que nós somos, escolhidos. Nós somos da descendência de Jacó, de Abraão. Aí versículo 7 diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Ou seja, o que eu estava passando com meu filho, a justiça vinha de Deus. Era Ele que ia fazer juízo e justiça a nosso respeito. Eu não podia fazer nada, porque o meu filho, ele era um menino e é até hoje muita fé. Aleluia. Antes de eu ir orar, ele já estava orando. Eu chamava ele para nós filhos, ele: não, mãe, vamos orar. Ele orava por nós. Eu orava junto com ele, a gente orava junto.
Ele orava muito para a glória de Deus. Mas por que esse mal veio sobre a vida dele com 12 anos de idade? Aleluia, eu não entendi. Mas hoje eu entendo, porque Deus já me esclareceu. E ali o Senhor diz que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso juiz, e os juízes dele estão em toda a terra. Aí versículo 8 diz: lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Então ele está falando, para que nós venhamos lembrar, o salmista Davi, ele está fazendo nos lembrar de tudo que Deus fez, aleluia, de todas as promessas que Deus prometeu. Não somente foi promessa, mas ele cumpriu. Então Davi está falando de quando Deus tirou o povo do Egito, de quando Deus usou Moisés para arrancar o povo das garras de Faraó. Então aqui o livro de Salmo, ele está fazendo uma lembrança, um rascunho, não está tudo aqui, mas algumas partes importantes. Davi está lembrando aqui, fazendo-nos lembrar que o mesmo Deus que usou Moisés para tirar o povo das garras de Faraó é o mesmo Deus que usa nós, ou usa alguém para nos tirar também do povo, do calabouço que muitas vezes nós nos encontramos. Então ele está falando que Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízes estão em toda a terra. Lembra perpetuamente do seu conselho, da palavra que mandou até milhares de gerações. Aí ele vai dizendo do conselho que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Ele está falando o quê? Do passado, do começo, lá do livro de Gênesis. Ele está fazendo nos lembrar, ou seja, no dia da minha conversão, ou seja, aquele mal que veio na vida do meu filho, não era para a morte, era para a glória de Deus. Enquanto eu estava clamando, ele estava me fazendo lembrar